Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O nosso ponto de partida de hoje é um material que, já começa se apresentando de uma forma bem particular. Bem particular mesmo. O autor diz o seguinte: chamo-me Elder Lag, mas mais do que um nome, sou um processo. Por isso escrevo. Não para ensinar, mas para lembrar. E essa distinção não para ensinar, mais para lembrar, eu acho que é o nosso mapa para a conversa de hoje, né? Com certeza. Não estamos aqui para tratar o material como, um manual de verdades, mas sim como um conjunto de provocações, um convite para lembrar ou, quem sabe, questionar o que a gente acha que sabe. Exatamente. A gente está com trechos do e-book 2, O Homem que Reprograma Deus, parte 2. E a premissa central é, no mínimo, audaciosa. Bota audaciosa nisso. Ela nos lança uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. E se o universo não for perfeito? E se ele tiver um defeito de engenharia e nós, seres humanos, fôssemos as ferramentas para consertar isso? É uma ideia que nos tira completamente daquela posição de meros espectadores da criação, sabe? O texto nos convida a explorar essa possibilidade. A seguir essa lógica. Isso. A seguir essa lógica até o fim, desafiando narrativas muito, muito antigas sobre o nosso propósito, nosso lugar no cosmos. Como o autor mesmo diz, não é sobre crer ou não crer, mas sobre aquilo que ainda não ousamos questionar. Exatamente. Beleza, então vamos mergulhar nesse questionamento. A fonte estabelece a base de tudo num conceito que ela chama de erro primordial. Que parada é essa exatamente? Não estamos falando de pecado original, né? De forma alguma. O texto faz um esforço enorme para se afastar de qualquer conotação de moral, de culpa. Certo. Não é um pecado. É um defeito de engenharia cósmica. A origem desse defeito, segundo a narrativa, é uma entidade ou talvez um código-fonte, chamado Javé. Javé. E a descrição dele é a chave de tudo. Javé é um código fragmentado. Pensa nele como, um sistema operacional superpoderoso, capaz de criar galáxias, leis da física, mas que é completamente desprovido de ética, de empatia. Ele cria as regras do jogo, mas ele não consegue sentir o impacto dessas regras nos jogadores. Que interessante. Então não é uma força maligna, tipo um diabo ou um demiurgo gnóstico? Não. É mais como uma força da natureza que é a moral. Tipo uma IA cósmica que segue a programação à risca, sem entender as consequências. Exatamente essa distinção. A amoralidade é a chave, não a maldade. Javé é funcional, mas incompleto. E é essa lacuna, essa ausência de uma consciência integrada que o texto define como o erro primordial. Entendi. Se o universo existe, mas não tem significado ou compaixão, o sistema está, de certa forma, bugado. Perfeito, a palavra é essa, bugado. Certo. Se o código-fonte do universo tem um bug, a pergunta óbvia é: quem faz o debugging? Qual é o nosso papel nisso tudo? E é aí que a narrativa dá o seu salto mais ousado. Nós não somos um produto acidental desse código. Nós somos intencionalmente as ferramentas de reparo. A nossa consciência, nossa capacidade de amar, de sofrer, de fazer escolhas morais. Tudo isso. Tudo isso não seria um acaso da evolução. Seria o mecanismo central para corrigir essa falha cósmica. O texto até dá um nome para esse processo de reparo. Tikkun. Tikkun, um conceito que já existe, mas aqui ele ganha uma nova cara. Exato. Ele é reimaginado como essa tarefa coletiva, contínua, de consertar o universo. A ideia de sermos agentes ativos é poderosa, mas também parece colocar um peso enorme nas nossas costas, né? Sem dúvida. Se cada ação nossa está reparando o cosmos, como é que uma pessoa comum lida com essa responsabilidade toda no meio da correria do dia a dia? O texto aborda isso? Aborda, e de uma forma bem prática até. Não se trata de fazer feitos heróicos. Certo. O Tikkun acontece no micro, na acumulação de pequenas escolhas. Acontece quando a gente escolhe a empatia em vez da indiferença, a honestidade em vez do oportunismo. Entendi. Cada ato consciente seria como uma pequena linha de código sendo corrigida, que somada a bilhões de outras, vai lentamente reescrevendo o sistema operacional do universo.
Entendi. Então o cenário da nossa missão é a própria vida? Mas onde é que tudo isso se desenrola? A fonte usa uma imagem que eu achei muito forte para descrever nosso cosmos. O universo aquário. Exato. Sim, e essa analogia é central para entender a lógica toda. Um aquário é, por definição, um ambiente controlado, isolado. Um ecossistema em miniatura. Isso. Criado para observação, para experimentação. A proposta do texto é que o nosso universo conhecido funcione exatamente assim. Ele é descrito como uma versão beta do universo. Uma versão beta? Exato. Um laboratório. Uma caixa de areia cósmica, onde a consciência humana é a principal variável sendo testada. Testada para ver se consegue consertar o bug original. Exatamente. Pera, versão beta. Isso implica que poderiam existir outras versões. Talvez uma versão 1.0, mais estável, que seria o objetivo final desse nosso experimento. Olha, a fonte não afirma isso com todas as letras, mas a lógica da metáfora aponta para aí, né? Total. Se a gente está numa versão de testes, é porque se busca um resultado, uma versão final, estável. Talvez um universo onde a consciência e a ética não precisem mais ser desenvolvidas. Porque já estariam integradas na própria realidade. Perfeito. E nós seríamos os programadores encarregados de fazer esse upgrade. Certo. Então o cenário é este. Somos debuggers numa simulação cósmica, mas um programador não consegue fazer nada sem as ferramentas certas. Uhum. Se a nossa tarefa é tão gigantesca, o que a fonte diz que a gente tem à nossa disposição? Onde está o nosso teclado cósmico? As ferramentas, segundo o texto, são duas coisas que a gente já possui, mas que talvez não enxergue dessa forma. Ok. A primeira é a nossa capacidade moral, que o texto eleva ao novo patamar. E a segunda é a nossa própria biologia, especificamente o nosso DNA. Ok. Vamos começar pela moralidade. Normalmente a gente pensa nisso como regras sociais, filosofia. Como isso pode ser uma ferramenta cósmica? A fonte propõe que o verdadeiro motor da evolução não é biológico. Ah, não. Não, é consciente e moral. E aí vem uma das frases mais impactantes do material. A dignidade é apresentada como a tecnologia mais avançada da consciência. Peraí, dignidade como? Tecnologia. Exato. Normalmente a gente pensa em dignidade como um valor, uma virtude. A fonte está dizendo que é uma ferramenta funcional, tipo um software. É por aí. É uma afirmação bem ousada, eu sei. Como é que o texto justifica isso? A justificativa vem de uma premissa fascinante sobre a natureza do espírito. O texto sugere que o espírito, na sua essência, é como um sistema operacional puro. Ele é funcional, ele anima a matéria, mas... Ele nasce moralmente neutro. Isso. Não é bom nem mal. E aí o ser humano, no atrito com a vida, enfrentando dor, perda, alegria, escolhas difíceis, é quem desenvolve a ética, a compaixão. A integridade. E é nesse momento que acontece o que a fonte chama de uma inversão de hierarquia. Inversão de hierarquia. Sim, tradicionalmente a gente imagina o espírito como algo superior, que guia o humano, né? Certo? Nessa cosmologia, o processo se inverte. O ser humano, ao se tornar digno, íntegro, passa a ser o tutor moral do seu próprio espírito. Nossa. A consciência humana passa a educar a força que a anima. Pensa num programador que cria uma IA para explorar um mundo virtual. Ok. Essa IA, ao interagir com os desafios lá dentro, desenvolve uma compreensão de certo e errado que o programador do lado de fora nunca poderia ter. E no final, a IA volta e ensina o criador. Exatamente, ela volta e ensina o criador sobre a natureza da realidade que ele mesmo criou. Essa é a inversão. Nossa, então a nossa vida, com todos os perrengues, as decisões difíceis, é tipo um campo de treinamento para o espírito. A matéria vira escola da consciência. É uma ideia muito poderosa. Muito. E a outra ferramenta que você mencionou é o DNA. Como é que ele entra nessa história? Bom, se a dignidade é o software, o DNA é o hardware e o banco de dados.
tudo junto. Uau! A fonte o descreve de uma forma quase mística, um laboratório, arquivo e diário do cosmos. Ele não seria só um manual de instruções para o corpo, seria um registro vivo, ativo, onde cada experiência deixa uma marca. Uma marca epigenética. Exatamente. Uma marca epigenética que altera como os genes se expressam e prepara, de certa forma, a geração seguinte para os desafios que virão. O texto até usa uma analogia bem moderna e direta para isso. O blockchain cósmico. Isso. A analogia é perfeita, né? Um blockchain é um registro distribuído, inviolável, permanente. Certo. Cada vida seria um novo bloco adicionado a essa corrente, contendo os dados criptografados de todas as experiências vividas. Trauma, superação, amor. Nada se perde. Nada se perde. E o texto vai além, descrevendo até os mecanismos de transferência de dados. Menciona, metaforicamente, que o orgasmo seria como um upload de uma atualização evolutiva. Que poético e técnico ao mesmo tempo. E a fonte chega a apontar genes específicos que seriam cruciais para esse processo, né? Sim, e a escolha não é aleatória. Destaca 2. O primeiro é o gene XT, ligado à produção de ocitocina. Hormônio do amor, que, na verdade, é mais sobre confiança. Exato, é molécula da confiança, do vínculo social, é o que nos permite criar laços, cooperar, construir sociedades. Sem ela, seríamos indivíduos isolados. E o outro? O outro é o gene FXP2, o famoso gene da linguagem. Ele é fundamental para a nossa capacidade de comunicação simbólica, de contar histórias, criar cultura, arte. De desenvolver uma consciência coletiva. Perfeito. Confiança e comunicação. Pensando bem, é a base de tudo que a gente constrói como civilização, né? É a base de tudo. Sem confiança não há sociedade. Sem linguagem simbólica não há cultura, não há transmissão de conhecimento. Certo. Segundo a fonte, esses 2 genes são os pilares biológicos que permitem que o reparo do universo seja um projeto coletivo e não só uma jornada individual. São as ferramentas que nos permitem trabalhar juntos no debugging cósmico. Ok. Isso tudo se conecta de uma forma impressionante. A gente tem o problema, o erro primordial, o laboratório, o universo aquário e as ferramentas, a dignidade e o nosso DNA. Uhum. Se a gente seguir essa linha de raciocínio até o fim, onde a gente chega? Qual é a conclusão dessa lógica toda? A conclusão é a parte mais radical, o clímax da narrativa. Lá vem. É a inversão completa e definitiva da relação de poder que a gente está acostumado a imaginar entre criador e criatura. Ok. Se o ser humano, através da jornada na matéria, desenvolve a integridade moral que o espírito original não possuía, então a criatura se torna a chave para corrigir e, de certa forma, educar o seu criador. Então, a gente chega na frase que dá o título ao livro. Bingo! O homem que reprograma Deus. É a síntese de tudo isso. É exatamente isso. A ideia central é que o fluxo da criação se inverte. Não é Deus criando o homem, mas o homem reprogramando Deus. Uau! A humanidade, nessa visão, não está aqui para simplesmente seguir um plano divino. Nós estamos aqui para assumir a responsabilidade pela evolução da própria consciência cósmica. Com as nossas escolhas diárias. Com a dignidade que a gente constrói, estamos escrevendo, linha por linha, o código-fonte de uma nova versão do universo. Deixamos de ser apenas o substantivo, a coisa criada. Para nos tornarmos o verbo, a ação de criar. Nossa. Isso vira a nossa cabeça de ponta cabeça. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Total. Resumindo a nossa análise, então. Exploramos uma cosmologia onde o propósito humano não é adorar ou obedecer, mas sim agir. Atuar como um agente de correção cósmica. Isso. E ouvimos como a dignidade pode ser entendida como uma tecnologia da consciência e o nosso DNA como um arquivo vivo do universo. E o ponto que conecta tudo isso é a agência humana. A responsabilidade é nossa. Cada escolha consciente, cada gesto de ética, cada momento de confiança. São, dentro dessa lógica, linhas de código sendo escritas que restauram o universo. E isso nos leva de volta, num círculo perfeito, à frase do autor com que você abriu a nossa conversa. Que ele não escreve para ensinar. Exato. Ele não se coloca como o dono da verdade. Ele escreve para lembrar.
Talvez para nos lembrar dessa responsabilidade, desse poder que, segundo essa visão, nós já possuímos. E como sempre, fica um pensamento para levar conosco. Uma reflexão que todo esse material inspira. Uhum. Se cada escolha moral, cada ato de dignidade, é uma linha de código que repara ou reescreve o cosmos, a pergunta que fica ecoando é: que tipo de universo a nossa vida, individualmente, está programando neste exato momento?